Você acha que a dieta para pancreatite se resume a cenoura cozida sem graça e um peito de frango sem sabor para o resto da vida? E se eu te disser que um cardápio leve pode ser não só seguro, mas também incrivelmente delicioso? Hoje, vamos embarcar numa jornada culinária pelo universo da remissão da pancreatite. E eu prometo, você vai se surpreender com tudo o que realmente pode comer, se souber alguns segredos simples. Sejamos francos, a remissão não é uma cura completa. É, na verdade, uma trégua com o seu pâncreas. Ele já não grita de dor, mas ainda é muito sensível e se lembra de cada ofensa na forma de um churrasco gorduroso ou de um molho apimentado. Nossa tarefa é tornar essa trégua longa e estável. E a principal ferramenta para isso é uma abordagem inteligente à alimentação, que não pune, mas sim cuida. Então, como começa a nossa vida saborosa e segura em remissão? Pelo mais importante, pela compreensão de um princípio simples, mas fundamental. Nossa principal tarefa é aliviar ao máximo o pâncreas. Imagine que o seu pâncreas é um trabalhador que, por muito tempo, se dedicou sem folgas nem férias. Ele está cansado, exausto, e qualquer tarefa complexa lhe causa irritação e dor. Nosso objetivo é dar a esse trabalhador umas merecidas férias. Não demiti-lo, mas sim permitir que descanse e recupere as forças. Vamos colocá-lo no horário de trabalho mais leve possível. Na medicina, isso é chamado de princípio dos 3P: poupança mecânica, química e térmica. Parece um pouco científico, mas na prática é tudo muito simples. Vamos analisar cada um. Primeiro, a poupança mecânica. Isso significa que a comida deve ser triturada, amassada, em purê. Livramos o pâncreas da necessidade de digerir pedaços grandes e ásperos. Todo o trabalho pesado é feito pelo liquidificador ou ralador. Sopas creme, almôndegas cozidas no vapor, mousses suaves. Esses são os nossos aliados. Segundo, a poupança química. Aqui, removemos tudo o que força o pâncreas a produzir ativamente enzimas agressivas. São todos os tipos de estimulantes do apetite: caldos fortes, alimentos picantes, ácidos, defumados, fritos. A comida deve ter um sabor neutro, sem temperos fortes ou molhos. E terceiro, a poupança térmica. A comida não deve estar escaldante ou gelada. Apenas uma temperatura confortável e morna. Temperaturas extremas são um estresse adicional para todo o trato digestivo. Lembre-se desses 3 pilares: comida triturada, neutra e morna. Esta é a base sobre a qual se constrói uma remissão tranquila e duradoura. Agora, vamos abordar o erro mais crítico: a armadilha traiçoeira em que muitos caem. É um mito perigoso que soa mais ou menos assim: bem, se agora não dói nada, significa que posso começar a experimentar aos poucos tudo o que me apetece. Amigos, esta é a maior ilusão, e pode custar-lhe muito caro. A ausência de dor não é um sinal de recuperação total. É apenas uma trégua frágil que você firmou com o seu organismo. O seu pâncreas ainda está muito vulnerável. É como gelo fino. À primeira vista, parece sólido, mas um passo descuidado, e você pode cair novamente nas águas geladas da dor e de uma nova crise. Cada experiência deste tipo, cada pensamento de "e se um pedacinho não fizer mal?", é um jogo de roleta russa. Hoje um pequeno pedaço de batata frita pode passar despercebido, mas amanhã exatamente o mesmo pedaço pode mandá-lo de volta a um estado de crise aguda, anulando todos os seus esforços anteriores. O pâncreas não perdoa tal imprudência. Ele lembra-se de tudo. Por isso, vamos memorizar de uma vez por todas: não dói não significa tudo está permitido. Significa que a nossa dieta branda está a funcionar e que devemos continuar a segui-la. Bem, já entendemos o princípio fundamental e o erro principal. Agora, vamos montar a nossa dieta. E começaremos pelo alicerce, pela base de tudo: a proteína. A proteína é o material de construção do nosso corpo. É vital para a recuperação de tecidos danificados
inclusive os do pâncreas. Mas, como já devem imaginar, nem toda proteína é adequada para nós. Nossa melhor amiga é a proteína magra. Esqueçam os bifes suculentos, a carne de porco gorda ou o cordeiro. Os reis da nossa mesa são o peru, o peito de frango e o coelho. Ocasionalmente podemos permitir um pouco de vitela magra. A regra de ouro: antes de cozinhar, removemos impiedosamente toda a gordura visível e, claro, a pele das aves. É aí que reside a principal ameaça. E como preparar? Apenas os métodos mais suaves: cozido, no vapor, estufado ou assado no próprio suco, sem adição de óleo. O formato ideal é a carne moída, almôndegas no vapor, bolinhos tenros, suflês, queneles. Assim, a carne é digerida com máxima facilidade e não sobrecarrega o seu pâncreas já debilitado. Um pedaço inteiro, mesmo cozido, já é um desafio mais sério, para o qual se deve transitar com muita cautela e não de imediato. Certo, carne resolvida. E o peixe? O peixe é uma alternativa excelente, fonte de proteína de fácil digestão e de micronutrientes benéficos. Mas aqui vale a mesma regra de ouro: quanto menos gordura, melhor. Nós vamos nos tornar verdadeiros caçadores de peixes magros. Os nossos favoritos neste reino marinho são o bacalhau, a pescada, o escamudo, a perca e o lúcio. Estas variedades destacam-se pelo baixo teor de gordura. A sua carne branca é tenra e delicada. Já os peixes mais gordos, salmão, cavala, arenque, terão de ser esquecidos durante a fase de remissão. Sim, sabemos que são ricos em ácidos gordos ômega 3, mas para um pâncreas debilitado, esta gordura é um fardo pesado demais. É como se nós, sozinhos, comêssemos um bolo inteiro, pesado demais e altamente calórico. Quanto aos modos de preparo, são os nossos velhos e bons conhecidos. O ideal são os bolinhos ou almôndegas de peixe cozidos a vapor. Pode-se assar o filé no forno, embrulhado em papel vegetal ou papel alumínio, com um fio de água e um raminho de endro. Fica incrivelmente tenro e suculento. Peixe cozido também é uma excelente opção. E claro, nada de peixe salgado, fumado, seco ou enlatado em óleo. É um tabu rigoroso, pois o sal, os conservantes e o excesso de gordura são fatores que podem provocar diretamente uma crise. Agora, vamos falar dos carboidratos, nossa principal fonte de energia. Se as proteínas são os tijolos para a construção do corpo, os carboidratos são o combustível que faz toda essa obra funcionar. E aqui, assim como com as proteínas, precisamos de uma abordagem especial, mais suave ou delicada. Nossos principais aliados energéticos serão os cereais em grão. No entanto, nem todos os mingaus são igualmente benéficos durante o período de remissão. Nossos campeões são aveia, trigo sarraceno, arroz e sêmola. Por que exatamente esses? Porque quando preparados corretamente, eles formam uma massa mucilaginosa e envolvente. Essa massa, como um cobertor suave, reveste as paredes do estômago e do intestino, protegendo-os de qualquer irritação e proporcionando uma sensação de saciedade duradoura, sem sobrecarregar o sistema digestivo. Como preparar? Devem ser cozidos em água, ou em água misturada com leite desnatado, caso você o tolere bem. E o cozimento deve ser prolongado, até ficarem bem desfeitos e com uma consistência líquida, cremosa e viscosa, quase uma papa bem desfeita. Nada de manteiga. Pode-se adicionar apenas meia colher de chá de açúcar ou mel, se a remissão estiver estável. Já com alguns cereais, é preciso ter mais cuidado. A cevada em grão, o painço, o milho e a cevada partida, ou grãos de cevada moídos, contém muita fibra mais grosseira. Essa fibra pode irritar o trato digestivo e sobrecarregar o pâncreas. Por isso, esses, por enquanto, vamos deixá-los de lado. Vegetais são uma fonte riquíssima de vitaminas, minerais e fibras. À primeira vista, parece simples, é só comer e aproveitar. Mas com a pancreatite, a situação é um pouco mais complexa. A fibra fresca,
crua e crocante, é como uma lixa para o intestino inflamado. Ela exige um trabalho intenso do pâncreas para produzir as enzimas necessárias à sua digestão. E como sabemos, nossa principal missão é dar-lhe descanso. Por isso, durante o período de remissão, praticamente todos os vegetais devem passar por algum tipo de tratamento térmico. As melhores formas de preparo são cozinhar, estufar, assar e a vapor. Dessa forma, a fibra torna-se macia, tenra e de fácil digestão. Quais vegetais escolher? Batata, cenoura, courgette, abóbora, couve-flor, brócolos e beterraba. Esta é a base do seu menu de vegetais. Com eles pode fazer purés maravilhosos, suflês de vegetais, pudins a vapor ou simplesmente acompanhamentos. E aqui está uma lista de vegetais com os quais deve ter muito cuidado, ou mesmo excluir por completo. São eles: couve branca, repolho, rábano, rabanetes, alho, cebola, azeda, espinafre e pimento. Todos estes contêm fibra grossa, óleos essenciais ou ácidos que irritam fortemente as mucosas e estimulam a secreção excessiva. Lembre-se, o vegetal é um amigo, mas apenas quando cozinhado. A questão das frutas que talvez a muitos preocupe. E quanto aos doces? Será que a partir de agora a nossa única doce companhia será um mingau sem graça? Tenho boas notícias para vocês. Sim, é permitido e até recomendado. Mas, como devem imaginar, com os doces é preciso ser ainda mais cauteloso do que com os vegetais. No mundo das frutas, o principal inimigo do nosso pâncreas são a acidez e as fibras mais duras. Assim, todas as frutas e bagas ácidas ficam estritamente proibidas. Limões, laranjas, toranjas, kiwis, cranberries, variedades ácidas de maçã, tudo isso deve ser gentilmente deixado de lado. A acidez delas é uma verdadeira bandeira vermelha para o nosso pâncreas, pois provoca a produção de enzimas agressivas. É também aconselhável evitar frutas com casca áspera e sementes pequenas, como as uvas. Os nossos aliados, por outro lado, são as frutas doces e maduras. A banana é uma opção perfeita para um lanche, sendo macia e não exigindo qualquer preparo. Variedades doces de maçã e pera também são excelentes, mas com uma condição crucial: devem ser obrigatoriamente descascadas e, idealmente, submetidas a tratamento térmico. E é aqui que entra em cena o verdadeiro rei das sobremesas dietéticas: a maçã assada, sem casca e com uma colher de mel, se a sua condição de saúde permitir. É macia, doce, e a pectina que se forma durante o cozimento é incrivelmente benéfica para a digestão. Também se pode preparar purés de fruta, mousses, geleias e compotas, utilizando frutas e bagas doces permitidas. É delicioso, seguro e ainda ajuda a elevar o seu ânimo. Vamos seguir em frente. E os produtos lácteos? Para muitos, são uma parte essencial da dieta, fonte de cálcio e proteínas valiosas. A boa notícia é que não é preciso eliminá-los completamente. Mas, como já devem imaginar, o diabo está nos detalhes, ou melhor, no teor de gordura. Nosso favorito absoluto e campeão é o queijo cottage desnatado ou com baixo teor de gordura. O importante é que esteja fresco e não ácido. É a base ideal para um jantar ou pequeno almoço leve. Mas não o coma puro se achar sem graça. Prepare com ele uma quiche leve, um soufflé a vapor, ou até mesmo bolinhos de queijo cottage cozidos no vapor. Resultará num prato completo, saciante e totalmente seguro. Em segundo lugar na popularidade, temos o kefir e o iogurte natural. Mais uma vez, procure na prateleira por produtos com o mínimo de gordura, geralmente 1%, e leia atentamente a lista de ingredientes. Nada de polpas de fruta, açúcar, amido e outros aditivos. Estes produtos são excelentes para normalizar a flora intestinal e auxiliar na digestão. E o que está estritamente proibido? Leite gordo, natas, creme de leite e produtos lácteos fermentados ricos em gordura. E, infelizmente para muitos, praticamente todos os queijos.
Queijos duros, processados e os com mofo são um concentrado de gordura e sal. Um verdadeiro golpe para o pâncreas. As barras de queijo doces e os iogurtes com compota também não são a nossa escolha. São sobremesas, não alimentos saudáveis. Então, lembre-se, os produtos lácteos são nossos amigos, mas apenas na sua forma mais leve, natural e com baixo teor de gordura. Agora, vamos falar sobre as gorduras, que muitas vezes geram pavor em casos de pancreatite. Existe um equívoco perigoso de que as gorduras devem ser completamente eliminadas da dieta. É crucial não fazer isso. As gorduras não são apenas uma fonte de energia, mas também desempenham um papel vital em inúmeros processos do nosso corpo, incluindo a síntese de hormônios e a absorção de vitaminas lipossolúveis. A exclusão total delas pode acarretar sérios problemas de saúde. Precisamos, sim, aprender a conviver com as gorduras boas e consumi-las em quantidades muito pequenas. Os nossos maiores inimigos são as gorduras animais de difícil digestão. Toucinho, carnes gordas, manteiga, margarina e gorduras hidrogenadas para cozinhar. Tudo isso deve ser riscado da sua lista. Elas impõem uma carga imensa sobre o pâncreas. Os nossos aliados, por outro lado, são os óleos vegetais. Mas mesmo aqui, é preciso ter atenção. Opte apenas por óleos não refinados e prensados a frio. Azeite de oliva, óleo de linhaça, óleo de girassol. E a regra de ouro: nunca, em hipótese alguma, use-os para fritar. Ao serem aquecidos, formam-se substâncias nocivas que são extremamente prejudiciais para o pâncreas. Como então devemos usá-los? É muito simples. Adicione-os aos pratos já prontos pouco antes de servir. Literalmente, meia colher de chá num prato de puré de legumes, papa ou salada de vegetais cozidos. Essa quantidade será mais do que suficiente para obter os benefícios e não causar nenhum dano. Portanto, não tema as gorduras. Apenas aprenda a usá-las de forma inteligente e consciente. Mas e as bebidas? Uma questão tão importante quanto a alimentação. Afinal, a hidratação é a base da vida. No entanto, para quem sofre de pancreatite, a escolha das bebidas é crucial, e nem todas são igualmente benéficas. Algumas podem sabotar todo o seu esforço na dieta. Em primeiro lugar, e sem nenhuma concorrência, está claro, a água pura e sem gás. Ela deve ser sua companheira constante. Beba com frequência, em pequenas quantidades, ao longo do dia. A temperatura ideal é ambiente ou ligeiramente morna. A água ajuda a eliminar toxinas e mantém o bom funcionamento de todo o organismo. Em segundo lugar, temos o chá fraco. O ideal é o chá verde ou de ervas, como camomila ou hortelã. Chá preto também é permitido, mas deve ser muito fraco. Evite chás fortes e concentrados. Para diversificar, uma ótima opção são os sumos cozidos de frutas secas ou de frutas e bagas frescas e doces, mas sem adição de açúcar. As frutas secas já fornecem doçura suficiente. O importante é que a bebida não seja muito concentrada. E claro, não podemos esquecer as bebidas mais espessas e reconfortantes. São uma bebida simplesmente ideal para uma dieta suave. Graças à sua consistência viscosa e envolvente, acalmam a mucosa do estômago e do intestino. O ideal é prepará-las com sumos naturais diluídos em água ou com infusões de bagas. Em contrapartida, tudo o que contém gás, açúcar, cafeína, em doses elevadas e quaisquer aditivos químicos, está estritamente proibido. Refrigerantes, limonadas, sumos processados, kvass, café forte, cacau com leite, tudo isso irrita o pâncreas e o estimula a uma atividade desnecessária. Agora, vamos traçar limites claros e falar sobre o que deve desaparecer da sua geladeira e da sua vida, de uma vez por todas, sem qualquer tipo de concessão. Esta é a linha vermelha, e cruzá-la quase certamente levará a uma crise. Memorize esta lista como a tabuada. Em primeiro lugar, e o mais óbvio, é tudo o que é gordo: carne de porco, borrego, pato, ganso, peixe gordo,
toucinho, manteiga em grandes quantidades e qualquer prato frito. A gordura é o principal inimigo, sobrecarregando o pâncreas. Em segundo lugar, é tudo o que é frito. Mesmo que frite um peito de frango magro numa frigideira seca, o processo de fritura forma uma crosta que contém substâncias altamente irritantes para o trato digestivo. Por isso, a frigideira deve ir para a prateleira mais distante. Em terceiro lugar, é tudo o que é fumado. Salsichas fumadas, peixe, carne, queijo. Estes produtos contêm cancerígenos e uma enorme quantidade de sal, que são prejudiciais a um órgão já fragilizado. É um verdadeiro veneno para o pâncreas. E em quarto lugar, é tudo o que é picante e condimentado. Pimenta, rábano, mostarda, vinagre, alho, cebola crua, marinadas. Todos estes produtos atuam como um potente irritante químico, forçando o pâncreas a liberar enzimas num ritmo acelerado. A sua comida deve ser o mais neutra possível. Lembre-se destes 4 não. Não gordo, não frito, não fumado e não picante. É a lei. Além dos inimigos evidentes que acabamos de abordar, existem também adversários ocultos, disfarçados. À primeira vista, podem parecer inofensivos, mas na realidade, representam uma ameaça tão grande quanto os outros para a sua saúde e bem-estar. Vamos desmascará-los. O primeiro grupo é composto por praticamente todos os molhos e temperos prontos: maionese, ketchup, molho de soja, molhos de mostarda. Mesmo que a embalagem ostente o termo light ou leve, não se deixe enganar. Na sua composição, quase sempre encontramos vinagre, conservantes, realçadores de sabor e uma quantidade exorbitante de gorduras e açúcares ocultos. É uma verdadeira agressão química ao seu sistema digestivo. O segundo grupo inclui os embutidos e os produtos cárneos processados: salsichas, linguiças, presuntos, fiambres, salames cozidos e defumados, patês. A lista de ingredientes destes produtos é um verdadeiro tormento para qualquer nutricionista. Altíssimas quantidades de gordura, sal, nitritos, fosfatos e uma miríade de outros aditivos. Mesmo naqueles que se apresentam como magros ou saudáveis, o valor nutricional é mínimo. Isso não é alimento, é lixo comestível. O terceiro grupo são as conservas, sem exceção, de carne, peixe, vegetais. Praticamente sempre contém vinagre, quantidades excessivas de sal, óleo e, claro, conservantes. A única ressalva pode ser feita para algumas papinhas de bebê em potes, mas, mesmo nestes casos, é fundamental ler a composição com o máximo de atenção. Lembre-se, durante o período de remissão, a sua regra de ouro é consumir alimentos de origem simples e transparente. Quanto mais curto o percurso do produto, da natureza até ao seu prato, melhor. Tudo o que passou por um processamento industrial complexo representa uma ameaça potencial à sua saúde. Agora, vamos falar de duas coisas que são um tabu absoluto e inegociável. Não há espaço para só nos feriados ou apenas um golinho. São o álcool e as bebidas gaseificadas. Comecemos pelo álcool. Qualquer tipo de álcool, em qualquer dose, seja uma cerveja leve, uma taça de vinho seco ou um copinho de vodka, representa um ataque tóxico direto às células do pâncreas. O álcool provoca um espasmo do esfíncter de Oddi, uma pequena musculatura que regula o fluxo do suco pancreático para o intestino. Quando este esfíncter está em espasmo, as enzimas ficam presas dentro da glândula e começam a digeri-la. Este é um dos caminhos mais diretos para uma pancreatite aguda ou para uma exacerbação grave da forma crônica. Lembre-se, não existem doses seguras de álcool para quem tem pancreatite. Ponto final. A segunda categoria são as bebidas gaseificadas: refrigerantes, água mineral com gás e bebidas energéticas. Qual é o mal delas? Primeiro, o dióxido de carbono, ou seja, as bolinhas, irrita a mucosa de todo o trato gastrointestinal, causando inchaço e estimulando a secreção excessiva. Em segundo lugar, as bebidas açucaradas contêm uma quantidade enorme de açúcar,
ácidos e aditivos químicos, que são irritantes poderosíssimos. Por isso, abandonamos completamente quaisquer bebidas borbulhantes ou com gás. Apenas água natural, sem gás, e as bebidas sobre as quais falamos anteriormente. Já falamos muitas vezes sobre os métodos corretos de cozinhar, mas vamos dedicar um espaço especial a este tópico tão crucial. Porque mesmo o alimento mais permitido e dietético, como o peito de frango, pode se tornar prejudicial se não for preparado corretamente. Por outro lado, um cozimento adequado torna a comida segura e de fácil digestão. Então, preparem-se para conhecer os vossos novos melhores amigos na cozinha. O primeiro e principal amigo é a panela a vapor. É um aparelho simplesmente ideal para uma dieta leve e saudável. Os alimentos cozidos no vapor retêm o máximo de nutrientes, ficam muito macios, suculentos e não sobrecarregam de forma alguma o sistema digestivo. Almôndegas, legumes, peixe, omeletes, suflês. A panela a vapor faz tudo isso. O segundo ajudante fiel é o forno. Mas nós o usamos não para fritar, e sim para assar. Pode-se assar os alimentos no próprio suco, embrulhados em papel manteiga ou papel alumínio. Também é possível preparar em sacos especiais para assar ou em potes de cerâmica, adicionando um pouco de água ou caldo de legumes. Dessa forma, os pratos ficam cozidos lentamente e tenros. O terceiro soldado universal é a panela elétrica multifuncional. Estamos interessados principalmente nos modos cozinhar lentamente, cozinhar no vapor e mingau. O cozimento lento é uma excelente forma de preparar carnes macias ou um ensopado de legumes. E claro, não nos esquecemos da panela comum para cozinhar. Cozinhar em água ou em caldo de legumes suave é um clássico da alimentação dietética. Mas a frigideira para fritar e o grill, esses nós esquecemos. Esses métodos criam aquela crosta prejudicial que é absolutamente contraindicada para nós. Outro princípio fundamental, e muitas vezes ignorado, é a alimentação fracionada. Muitos pensam que é um sistema complicado, mas na verdade é super simples. Em vez das 3 grandes refeições habituais, café da manhã, almoço e jantar, passamos a fazer 5 ou até 6 pequenas refeições ao longo do dia. Mas por que fazer isso? Voltemos à nossa analogia do trabalhador cansado. Imagine que ele precisa transportar 100 tijolos. O que é mais fácil para ele? Carregar os 100 tijolos em 3 viagens, esgotando-se com o peso enorme, ou levá-los em 6 viagens, mas em pequenas quantidades? A resposta é óbvia. O mesmo acontece com o nosso pâncreas. Cada refeição é um sinal para ele começar a trabalhar. Se você come uma porção grande, ele é forçado a produzir uma quantidade enorme de enzimas em regime de urgência. Isso é uma carga tremenda. Mas se você come uma porção pequena, o pâncreas precisa de bem poucas enzimas. A glândula trabalha num ritmo calmo e econômico, sem sobrecargas. O intervalo ideal entre as refeições é de 2 horas e meia, no máximo 3. Isso permite evitar tanto a sobrecarga quanto a sensação de fome intensa, que muitas vezes nos leva a comer em excesso. A porção deve ser pequena, mais ou menos do tamanho do seu punho ou de um copo. É melhor comer com mais frequência, mas em pequenas quantidades. Esta regra de ouro ajudará a manter o sistema digestivo funcionando de forma estável e a evitar desequilíbrios. Chega de teoria. Vamos à prática e montar um menu de café da manhã simples, delicioso e totalmente seguro. Afinal, o café da manhã é o pontapé inicial do nosso dia, e é crucial definir o tom certo. Ele deve ser leve, nutritivo e suave para o nosso sistema digestivo. A primeira opção ideal que nos vem à mente é, claro, a papa de aveia. Mas não uma papa qualquer, e sim uma papa bem preparada. Usamos flocos de aveia de cozimento lento, não os instantâneos. Cozinhamos em água ou numa mistura de água e leite com 1% de gordura, até obter uma consistência líquida e bem cremosa. Nem um pingo de manteiga. Para não ficar tão sem graça, pode-se adicionar meia colher de chá de mel, se o tolerar bem,
e estiver em remissão estável. O que mais podemos adicionar à papa? Um acompanhamento ideal é a maçã assada. Pegamos uma maçã doce, retiramos o caroço, podemos até colocar uma gotinha do mesmo mel no centro e assamos no forno até ficar macia. O resultado é uma sobremesa suave, doce e muito saudável, que combina perfeitamente com a papa de aveia. Outra opção para o café da manhã é uma omelete cozida no vapor. Preparamos-la apenas com as claras, pois a gema contém muita gordura. Batemos 2 ou 3 claras com algumas colheres de leite, temperamos com uma pitada de sal e cozinhamos no vapor. Obtemos uma nuvem proteica e aerada. A essa omelete podemos adicionar um pouco de purê de cenoura ou abobrinha cozida. É nutritivo, saudável e seguro. Bom, já acertamos o café da manhã. Agora vamos pensar no almoço ideal. O almoço é, geralmente, a refeição mais substancial do dia. Mas no nosso caso, ele precisa ser leve e suave. A fórmula clássica do almoço, primeiro prato, segundo prato e compota, funciona perfeitamente também na nossa dieta, mas com algumas pequenas adaptações. Para o primeiro prato, obrigatoriamente, uma sopa, mas não um borscht pesado e encorpado, feito com caldo de carne, e sim uma sopa creme de legumes leve. É um prato simplesmente perfeito. É quente, líquido, não exige mastigação e é de fácil digestão. Há muitas opções, de abóbora, de cenoura, de couve-flor, de abobrinha. Basta cozinhar os legumes até ficarem macios em pouca água ou num caldo de legume suave, e depois bater tudo no liquidificador até obter uma consistência homogênea. Pode-se adicionar uma colher de iogurte desnatado para dar um toque de cremosidade. Para o segundo prato, devemos ter obrigatoriamente uma fonte de proteína e um acompanhamento. O que pode ser? Por exemplo, almôndegas de peru cozidas no vapor. Pegamos o filé de peru, passamos pela máquina de moer carne, adicionamos um pouco de arroz cozido, formamos as bolinhas e as cozinhamos no vapor. É uma opção macia, saciante e muito saudável. Como acompanhamento para as almôndegas, o mesmo arroz cozido ou um purê de batatas é ideal. Preparamos o purê com água ou caldo de legumes, sem manteiga e sem leite. Pode-se adicionar uma gota de óleo vegetal no prato, na hora de servir. E para o terceiro prato, teremos aquela mesma compota de frutas secas, ou o kissel, dos quais já falamos. Assim, teremos um almoço completo, equilibrado e absolutamente seguro. Chegou a hora do jantar. Mas como deve ser? Para quem sofre de pancreatite, a regra de ouro é: o jantar precisa ser o mais leve possível e consumido pelo menos 2 a 3 horas antes de deitar. Durante a noite, nosso sistema digestivo, incluindo o pâncreas, deve descansar e não trabalhar na digestão de alimentos pesados. Sobrecarregá-lo antes de dormir é um caminho certo para dores e desconforto matinal. A opção ideal para o jantar é uma combinação de proteína de fácil digestão e vegetais cozidos. Um excelente exemplo é peixe assado no papel alumínio ou papel manteiga. Escolha um filé de peixe branco magro, como bacalhau ou pollock. Regue com um pouco de suco de limão. Se você o tolerar, adicione um raminho de endro, embrulhe bem e leve ao forno por uns 20 minutos. O resultado é um prato incrivelmente tenro e suculento. Como acompanhamento para o peixe, um purê de couve-flor ou brócolis é perfeito. Basta cozinhar os floretes até ficarem macios e depois batê-los no liquidificador ou com um mixer, adicionando um pouco da água do cozimento para a consistência desejada. Em termos de sabor e textura, lembra muito o purê de batatas, mas é digerido com muito mais facilidade e tem menos amido. Outra opção para o jantar é um soufflé de queijo cottage, ricota, ou uma torta de ricota assada, feita com queijo cottage magro. Este prato é rico em proteínas, que serão digeridas lentamente durante a noite, proporcionando saciedade e fornecendo nutrientes para a recuperação do corpo. O mais importante é prepará-lo sem açúcar. Você pode adicionar um pouco de banana amassada para adoçar. É leve, saboroso
e muito benéfico antes de dormir. Já falamos sobre as refeições principais, mas entre elas, há intervalos em que pode surgir aquela vontade de fazer um lanche, e isso é absolutamente normal. Além disso, para quem adota uma alimentação fracionada, os lanches são simplesmente essenciais para evitar chegar a um estado de fome intensa. Mas o lanche deve ser adequado, leve e planejado, e não um pegar o que der na telha aleatório. O que pode ser o lanche ideal durante um período de remissão? A primeira opção é iogurte natural desnatado ou kefir. Um copinho e pronto. Aguentamos tranquilamente até o almoço ou jantar. É rápido, prático e bom para a flora intestinal. A segunda opção são as frutas, mas, como lembramos, nem todas e nem de qualquer forma. A opção mais simples e segura é uma banana madura. É macia, doce e não precisa de nenhum preparo. Ou, se tiver tempo, pode preparar uma maçã assada com antecedência. É um lanche quente e reconfortante, além de nutritivo. A terceira opção, para quem gosta de algo crocante, são as bolachas tipo água e sal, ou as famosas bolachas Maria. Leia o rótulo com atenção. Elas não devem ter margarina nem excesso de açúcar. Um par dessas bolachas com um chá fraco é uma opção perfeitamente aceitável. Agora, o que, definitivamente, deve ser evitado nos lanches são nozes, sementes, grandes quantidades de frutas secas, sanduíches e, claro, quaisquer doces. Nozes e sementes são muito gordurosas e frutas secas contêm muito açúcar. Nossos lanches devem ser tão leves e delicados quanto as refeições principais. E chegamos à última, mas talvez a mais importante regra. Não é sobre produtos, métodos de cozimento ou calorias, é sobre você. A regra mais crucial é esta: ouça o seu corpo. Sim, existem recomendações gerais, dietas, listas de alimentos permitidos e proibidos. Eles são a sua base, o seu mapa. Mas o seu corpo é o seu principal navegador e conselheiro. Ele é único. O que é perfeito para uma pessoa pode causar desconforto em outra. Mantenha um diário alimentar. Anote o que comeu e como se sentiu depois. Isso ajudará a identificar reações individuais. Talvez você perceba que digere bem o brócolis, mas a couve-flor causa inchaço. Ou que o kefir funciona para você, mas o iogurte causa desconforto. E isso é normal. Não tenha pressa em introduzir novos alimentos. Faça isso com muita cautela, um alimento de cada vez. E comece com uma porção pequena. Comeu uma colher de purê novo? Observe a reação ao longo do dia. Se tudo estiver bem, no dia seguinte pode comer 2 colheres. Paciência e atenção são seus principais aliados. Seu corpo está constantemente enviando sinais a você. Leveza após a refeição, ausência de peso, inchaço ou dor. Esse é um sinal de tudo em ordem, continue assim. Qualquer desconforto, por outro lado, é um sinal de pare, algo não está certo, vamos entender. Aprenda a ouvir e a compreender esses sinais. Nenhum médico ou dieta conhece o seu corpo melhor do que você mesmo. Mas agora, o ponto mais importante, e que muitos deixam passar. Uma dieta leve não é uma punição. É a sua escolha consciente em prol da saúde e do bem-estar. O ponto de viragem acontece quando você para de ver isso como uma restrição e começa a encarar como um ato de autocuidado. Quando você aprende a sentir prazer, não com batata frita, mas com a leveza no corpo depois das refeições. Entende a mudança? A principal transformação não acontece no prato, mas na sua mente. Você não está perdendo comida saborosa, está ganhando uma vida nova, saudável e longa, sem dor. Então, vamos recapitular. A base do seu menu em remissão é proteína magra, carboidratos complexos e vegetais cozidos. Os principais métodos de cozimento são cozinhar, refogar, assar e a vapor. E o mais importante é a regularidade, porções menores e uma atenção cuidadosa aos sinais do seu corpo. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Se foi útil para você, por favor, deixe seu like,
E inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre alimentação saudável e saborosa. E agora, uma pergunta para vocês. Quais são suas receitas favoritas e comprovadas que se encaixam em uma dieta leve? Compartilhem suas ideias nos comentários. Vamos ajudar uns aos outros a tornar a dieta mais variada e saborosa.